e um usuário. Lá na tela de lançamento, nós vamos precisar de criar o nosso helper. Então, mesma coisa, database helper, que eu vou chamar aqui de helper. Vamos instanciá-lo aqui como helper, sendo igual a uma new database helper, passando o contexto para a outra tela. Feito então isso, nós podemos fazer o seguinte: no nosso botão salvar, aqui, ele vai então salva os dados no banco de dados. Então, o que ele vai fazer aqui? Nós estamos pegando o usuário e senha, verificando se os campos estão bonitinhos. Se tiver, então ele vai salvar o banco de dados, enviando para o método inserir no movimento o valor, descrição e o nosso tipo que a gente está imprimindo nesta linha aqui. Nós vamos fazer o seguinte, então, nós vamos aqui criar um método salvar, enviando para ele, além dessa data, do valor descrição, nós precisamos enviar a data, str data, no formato do banco, para salvar no banco de dados. Nós vamos enviar string valor, string descrição e string tipo. Estas são as informações que vamos salvar no banco de dados. Para isso, então, vamos criar esse método aqui em lançamento. E nesse método salvar, então nesse método, então ele criou o método salvar aqui. Nesse método salvar, nós vamos então chamar, da mesma forma que nós inserimos aqui no criar conta, né? Ó, se o helper salvar bonitinho, ele faz isso. Senão, ele não vai fazer, vai avisar o usuário. Então, aqui no lançamento, vamos fazer o seguinte: se o meu helper ponto inserir lançamento, passando para ele str data formatada banco, str valor, str descrição, str tipo. Se isso daqui for true, então nós avisaremos o usuário toast lançamento inserido. Feito isso, esse cara daqui tá errado aqui, né? Vamos puxar para cá. Aqui sim. E este finish, ele vai vir para aqui para baixo. Ctrl X, avisou o usuário e deu um finish. Se não deu certo, nós vamos então avisar o usuário com um toast, dizendo que falha ao inserir. Então, esta é a operação que vai retornar um true false também para esse cara aqui. Então, vamos criar lá no helper, no nosso database helper, este método inserir. Então, create method, e aí vejam que ele já retorna um boolean para nós. Então, vamos aqui colocar aqui um bool, operacão, que é igual a false inicialmente, e return operacão. Vamos alterar este nome aqui, porque é operacão. Muito bem. Então, esta operação, nós vamos também, então, tentar dar um try aqui. Então, podemos já copiar para facilitar aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, vai abrir o banco de dados. Ele vai, então, inserir into movimentos, porque agora nós estamos aqui na nossa tabela movimentos, certo? Nós estamos nesta tabela agora. Então, nós vamos inserir em movimentos o que? Str data, ou melhor, aqui em data,
vírgula valor, vírgula descricão, vírgula tipo. Aí sim. Quais são os valores? Os valores que eu vou passar, que eu vou receber para cá. Então é esta string, vírgula, vamos quebrar o texto aqui. Nós vamos passar também o valor, então é data, valor. Vamos quebrar o texto aqui. Vamos passar a descrição. Vamos dar um quebra de texto aqui. Vírgula. E vamos passar também um aqui, ops, aqui, e vamos passar também, tirar esse espaço daqui, pode deixar, e vamos passar também string tipo. Isso aqui, esse aqui, tá com uma mais aqui. Ctrl Alt L. Então nós estamos inserindo em movimentos um valor data, valor descrição tipo, com os valores data formatada a banco, valor descrição tipo. Muito bem. Se deu certo, operação retorna true, se não, operação retorna false. Então, feito isso, já é para nós podermos executar o nosso lançamento aqui e verificar se está ok. Subiu, toquei no botão, ele já está validando os campos, né? Preenche os campos para salvar, já está trazendo a data para nós. Vamos colocar aqui um valor qualquer e vamos, teste, é uma saída, vamos salvar. Quando eu salvei, ele não trouxe nada. Vamos ver se tem algum erro. Não funcionou. Vamos ver por quê. Aqui em lançamento, nós temos que inserir no banco. Com esses caras aqui, vamos rodar de novo para ver a aplicação. Adicionar um novo lançamento, 1, 2, 3, 9, qualquer, e salvar. Nada feito ainda. Ah, sim, nós não estamos chamando salvar aqui, né? Então nós precisamos salvar os dados aqui, ó. Salva os dados no banco e esse cara aqui, por algum motivo, comentou. Então vamos agora executar novamente. Então vamos inserir o valor teste, é uma saída, e agora inserir, lançamento inserido, e voltou. O que nós precisamos fazer depois de inserir o registro é carregar esses valores aqui do banco, né? Nós precisamos carregar e setar esses valores lá no nosso adapter. Então, para isso, nós vamos fazer da seguinte maneira. Então, nós vamos ali em movimento, aqui em movimentos, e nós vamos setar, então, essas informações lá no nosso Recycle View. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é criar um método aqui, lá, já depois de setadas essas informações, carrega movimentos. Esse carrega movimentos, ele vai possibilitar que nós executemos toda vez que precisamos atualizar o Recycle View, seja por uma edição, seja por uma inserção no movimento, ou seja por uma exclusão, nós vamos carregar novamente todo o Recycle View para ele sempre estar atualizado a cada operação do banco. Então vamos criar este método aqui, create method. Então ele criou o método carregar movimentos.
E nesse método, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir aqui para esse movimentos objeto aqui, ó, esse ArrayList, nós vamos falar que esse cara aqui, ele é, então, uma nova instância de ArrayList do tipo movimentos objeto. Então, toda vez que nós carregarmos esse cara, ele vai criar uma nova instância desse cara para ele limpar. Nós podemos então agora falar que esse nosso list, esse nosso movimento vai ser também igual a, vai receber um conteúdo de helper do nosso helper que nós não temos ainda, nós precisamos criar. Então nós vamos criar aqui um database helper e nós vamos falar então que este helper ponto carrega movimentos. Carrega movimentos. Então vai existir um método lá no nosso helper que vai carregar os movimentos e retornar uma lista de objetos, um ArrayList de movimento objeto. Então vamos criar este método lá. Veja que ele traz um public ArrayList movimentos objetos, carrega objetos, então ele vai retornar este cara preenchido com os movimentos. Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho um ArrayList do tipo movimentos objeto, que eu vou chamar aqui de lista ou movimentos, e esse cara então vai retornar quando nós criarmos essa lista completa com a execução do SQL. Então, ele vai querer aqui que nós iniciemos a lista, né? Começa como null. E aí, então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos abrir o banco de dados. Mesma coisa. Vamos lá. Try. Get. Exception. E aqui nós vamos e.print stack trace. Ctrl+Alt+N. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos abrir o banco de dados. Ctrl+C. Abrir o banco de dados. Vamos também database.close lá embaixo, né? E no meio disso tudo nós vamos então criar uma string select que vai ser igual a, vou fechar aqui para facilitar, vamos fazer assim bonitinho, select id, que nós vamos precisar dela, data, vírgula, valor, vírgula, descrição, vírgula, tipo, from movimentos, e agora movimentos, aqui em cima em criar banco nós criamos movimentos, né? Então movimentos from movimentos, eu quero que ele ordene, então order by data de forma descendente. Esse aqui é o meu SQL. Então select id data, valor, descrição, tipo, from movimentos, order by data, descrição. Esse select aqui nós vamos então, quando nós criarmos um cursor, que eu vou chamar aqui de cursor, então ele vai no nosso database.exec.sql, ou melhor, nós precisamos de um resultado, então raw query, que nós vamos passar um SQL query, e como parâmetros nós vamos passar aqui nada, então não tem argumentos para nós enviarmos.
Então, feito isso daqui, então eu posso dar um select nesses campos lá de movimento com a ordem descendente da data. Então, todo o último lançamento vai ficar no topo lá do nosso Recycle View. E depois do cursor feito isso daqui, nós podemos fazer o seguinte, falar que a nossa lista vai ser então igual a nova instância de ArrayList do tipo movimentos. Então, a cada carregar eu quero fazer essa instância dessa lista. Eu vou também falar o seguinte, se o meu cursor ponto move to first, se ele conseguir para primeiro, então significa que pelo menos um dado tem no meu cursor, né, um registro. Então, como agora ele vai retornar um monte de coisas, não tem uma cláusula where, então ele vai trazer tudo que tem de movimentos lá no nosso banco. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer um do faça enquanto o nosso cursor puder ir para frente, então move to next. Então eu trouxe ele para a primeira posição e aí eu vou passando registro por registro, dando um move to next aqui no comando do nosso do while. Então nesse comando do while eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar todos os elementos que eu tenho nessa consulta. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui um int, porque no nosso movimento o objeto que está aqui, nosso movimento objeto que está aqui, eu deixei como um ID inteiro. Não precisava ser inteiro, mas tudo bem, deixa ele aí. Então eu vou aqui no nosso helper, eu vou criar um ID aqui do tipo inteiro, que vai receber o meu cursor, ponto get, oh meu Deus, ponto get int, e vai ser a minha coluna 0, que é a minha coluna 0. Ele vai retornar para esta variável aqui, que é o meu ID. Eu vou fazer também agora uma string data, que vai ser igual ao meu cursor.get string da minha coluna 1. String aqui, né? Então, a minha pegou a segunda coluna. Então, a coluna 0 é o ID, a coluna 1 é a data. Eu vou fazer isso para mais 3 campos. Então, Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. Data, valor, coluna 2. Coluna 3 vai ser descrição. Clicão. E a coluna 4 vai ser o tipo. Na coluna 4 vai ser o tipo. E uma vez que eu recuperei para cada registro esses caras, eu vou então adicionar no meu objeto. Então eu vou criar aqui um movimento objeto, que é este cara aqui, né? Movimento objeto. Eu vou criar uma instância para esses caras aqui. Então eu vou criar um movimento novo para cada linha do cursor. Então o movimento eu vou chamar aqui ele de movimento objeto mesmo, vai ser então uma new movimento objeto, passando para ele então id, vírgula, valor, lembrando que esta sequência, ó, é a sequência que está lá, id, valor, data, descrição, tipo. Esta sequência é a sequência que está movimento objeto, que está aqui, ó, né? ID, valor, data nesta sequência. Então, valor, vírgula, data. Vamos ver como é que tá. Isso aqui valor, data, descrição e tipo. Então, eu criei agora uma instância desse objeto. E depois disso feito, então nós vamos falar que na minha lista adicione o meu movimento objeto. Então ele vai fazer um insert nesta, lembrando que é um array, né, uma lista de movimentos, e para cada movimento eu pego então esses elementos de cada registro lá do banco, e eu então estou inserindo esse cara aqui
na minha lista, e esta lista vai ser retornada aqui no nosso método. Feito isso aqui, então, nós já podemos continuar com a criação do nosso carregar movimentos aqui da Activity Movimentos. Então, feito isso daí, o que eu vou fazer? Eu vou, só para garantir, a cada vez que eu carregar, eu quero que o meu Recycle View Movimentos.set Adapter seja nulo. Eu zero ele toda vez que eu vou recarregar. Esse carregar movimentos vai ser disparado várias vezes na execução dessa activity, então nós vamos a cada execução limpar esse adapter dele. E aí nós vamos fazer uma checagem. Se o nosso movimento objeto ponto size, veja que é um inteiro, for maior do que zero, ou seja, se existe dados retornados desta consulta aqui, né, se essa lista está retornando uma lista de objetos, movimento, e se esses caras forem maior do que zero, ou seja, se tem retorno, então eu vou falar que o meu Recycle View Movimentos.set Adapter, eu vou então fazer uma nova instância do meu adapter movimentos, enviando para ele o meu movimento objeto, essa lista que tem alguma coisa. Nós vamos também falar que o nosso Recycle View, lembrando que esta parte nós já fizemos na aula de Recycle View, setar aqui um Layout Manager, para ele poder exibir na tela, ser igual a uma nova instância de Linear Layout Manager. Nós vamos enviar o contexto, vamos passar para ele um Linear Layout Manager vertical e um último parâmetro como false. Ctrl L para nós podermos indentar o código. Então nós estamos passando isso aqui para o nosso Layout Manager, dizendo que ele é vertical. Nós vamos então Recycle View Movimentos .set Layout Manager, set Layout Manager, o nosso Layout Manager. Muito bem. E com isso, então, agora nós podemos carregar o nosso Layout Movimentos. Nosso Layout Movimentos, ele está recebendo, então, uma lista desses movimentos objeto. Então, lá no nosso Layout Manager, aqui, ó, no nosso adapter, né? Melhor dizendo, no nosso adaptador ele está recebendo essa lista de objetos e está pegando, então, para cada objeto, está pegando lá a descrição, formatando a data, conforme nós setamos na aula passada. Vamos executar para ver se funciona. Então, subiu, tentou executar, deu algum erro aqui, vamos ver qual é o erro que ele deu aqui na linha carregar movimentos. Ele não conseguiu carregar banco de dados, uma New Object Reference. Trouxe um New Object Reference aqui, Array List, aqui em exemplo com banco de dados, carregar movimentos, mas ele trouxe esse cara aqui como um nulo aqui. Vamos ver aqui qual é o problema. Vamos tirar este nulo daqui, porque agora ele já não precisa mais. Nós temos a lista, essa lista vai fazer aqui, tem algum erro de try aqui? Não. Nosso SQL está funcionando. Vamos ver se nós fizemos aqui antes de carregar aqui no movimentos. Antes de carregar movimentos, nós não temos o nosso helper, né? Então nós precisamos fazer a instância do nosso helper aqui. Helper vai ser igual a um new
database helper get application context. Feito isso, agora então nós podemos executar a nossa aplicação. Opa, aqui não gostou de nós tirarmos a lista de lá, então Ctrl Z, vai ficar no mesmo. Então vamos agora sim executar a aplicação para ver. Então agora nosso list view já trouxe aqui o nosso lançamento, né? Ele só tem esse registro. Se nós inserirmos algum outro registro, aqui eu vou inserir aqui um valor qualquer, entrada, vamos trocar para entrada, salvar. Quando eu salvar, ele vai salvar, só que ele não está atualizando. Se nós reiniciarmos a nossa aplicação, vamos ver que agora ele trouxe. Então ele não está atualizando porque a gente, depois de inserir, quando eu vou para essa nova activity, quando eu retornar o foco nessa activity, eu preciso dar um reload nesse nosso recycle view. Então eu tenho que chamar aqui no nosso activity movimentos, carregar movimentos quando voltar o foco para essa activity. Então, para isso, nós vamos sobrescrever aqui o método. Podemos sobrescrever ele lá embaixo e vamos dar um Ctrl O e on activity result, on resume, on activity resume, é esse cara aqui. Depois dele fazer o resume, ou melhor, antes dele fazer o resume, carregar movimentos. Agora, se nós executarmos novamente, se eu inserir uma nova despesa aqui, vamos ver aqui um valor qualquer, 0,95, teste 2, uma saída, quando eu salvar, ele vai retornar e trouxe aqui o teste 2 lá no topo. Então ele já atualiza para nós esse nosso Recycle View. A cada inserção de valor aqui, ele vai atualizando o nosso Recycle View e agora ele vai trazendo esses valores para nós aqui. Nós precisamos também atualizar estes valores que são exibidos aqui. Nós estamos com o Text View, nós precisamos exibir aqui total de entrada, total de saída e o saldo que nós vamos calcular no nosso aplicativo. Então, para isso, nós vamos criar aqui no nosso Database Helper mais um método que vai retornar esses totais. Então, quando nós dermos aqui no nosso movimento, carregar movimentos aqui, quando nós carregarmos o movimento, além de setar o Recycle View, nós vamos então carregar o total de entradas, carregar o total de saídas. Então, para isso, nós vamos criar aqui dois métodos, que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos criar aqui uma string, para setar lá no campo de texto. Então, eu vou chamar aqui de string str total entradas, que vai ser igual ao nosso helper, ponto, total entradas. Não preciso passar o parâmetro, eu só preciso receber esses caras aí. E eu também vou fazer a mesma coisa com o total saídas. E vai ser um total saídas, um método lá. Então, vamos criar este método lá. E vamos também criar este método aqui. Ele vai então, muito bem, ele vai retornar uma string. Então aqui é string total
e return total. Podemos dizer que total aqui então é nada, né? E esse cara vai ser igual para esse método aqui embaixo. Agora nós vamos fazer o SQL aqui do nosso total de entradas e total de saída. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aqui em total de entradas e vamos fazer o seguinte, a mesma coisa, aqui vamos try cat, vou copiar toda este cara aqui, podemos copiar tudo, apesar de ser diferente, mas para facilitar a nossa programação, e aqui nós vamos mudar esses caras aqui. Então nós vamos pegar aqui no nosso abrir o banco de dados, dar um select, mas aqui nós vamos fazer o seguinte, nós vamos selecionar apenas o tipo e também vamos selecionar uma soma de valor do campo valor. Então eu estou fazendo uma soma desse valor lá de movimentos, só que aqui eu quero que ele seja o seguinte, where tipo é igual a um argumento que eu vou passar para ele aqui. E aí no nosso cursor eu vou passar esta coisa e aqui eu vou colocar aqui uma new string e como essa string eu vou passar aqui entrada. Só que ele está como maiúsculo lá, né? Então entrada. Opa, não é esse cara. Ctrl X aqui. É isso aqui, Ctrl V. Pronto. Então eu estou fazendo uma seleção onde tipo vai ser entrada e uma soma de valor. Feito isso, então nós vamos falar que o nosso cursor.move to first e vamos falar que esse total vai ser igual ao cursor.getString na coluna 1, porque a coluna 0 é o tipo, a coluna 1 é a soma. Feito isso, então, nós podemos dar um database close e passar o valor total aqui para a nossa activity. Outra coisa também que nós podemos fazer já aqui é Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, a mesma coisa, só que o tipo aqui é saída com acento, que está lá. E aí então, a mesma coisa, simplesmente trocando a saída. Poderíamos passar para o parâmetro aqui entrada e saída, né, e utilizar o mesmo método do que fazer dois, né, fazer o método, passa aqui qual é a nossa string, vamos fazer isso, vai ficar mais elegante. Então vamos aqui, ó, excluir esse método, não existe, este cara aqui, Ctrl X daqui, porque não existe, isso aqui vai ser uma string que eu vou receber, é uma string str tipo, que vai ser passado aqui, str tipo, e bonitinho. E agora ele vai ser entrada ou saída, dependendo do nosso movimento que eu vou passar aqui. Entrada, e aqui vamos trocar também esse nome, vamos trocar este nome aqui, ó. Vamos aqui seleciona total, vai ficar melhor. Feito esse cara aqui, seleciona total. Vamos aqui em movimentos, seleciona total e saída. E agora nós podemos fazer o seguinte aqui, ó. Nosso tvw entradas vai ser igual setText. Vamos selecionar aqui entradas, espaço R cifrão. Não, vamos fazer diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar aqui e criar um double, que eu vou chamar aqui dbl
entradas, vai ser igual a 0,0 por enquanto. E depois que eu achar o meu total de entradas, então eu vou falar assim, que a minha entrada vai ser entradas, dois pontos, mais, ou melhor, concatenar com uma new decimal format, que eu vou passar aqui o formato R cifrão, como nós já fizemos, vírgula 123,00, e vamos ponto format o nosso dbl entradas, e nós precisamos converter esse cara aqui, né? Então nós precisamos falar que nosso dbl entradas vai ser igual a um double ponto parse, então é esse, é double ponto parse double str entradas, tá certo? E esse dbl entradas é o que a gente quer, na verdade, aqui. Isso. Então, então eu peguei a entrada que retornou aquele valor do banco, eu fiz um parse dessa string para esse double e formatei esse double. Vou fazer a mesma coisa para a saída, só que na saída nós vamos dbl saídas aqui, aqui e aqui, e aqui total saídas. Vamos executar a nossa aplicação. E ele já trouxe aqui entradas, nós não trouxe aqui a entrada, nós não deixamos o text view aqui, né? Ter vedado saídas. Vamos atualizar aqui. Agora sim, total de entradas e o total de saídas.